Meus amigos e minhas amigas do portal Contra a Prosa, hoje é 22 de novembro, uma sexta-feira, e nós vamos aqui tratar de um assunto importantíssimo. Estivemos lá no Parque Estadual de Canudos e eu quero passar para vocês um resumo do que eu vi nesta visita que fiz ao Parque Estadual de Canudos. Antes eu queria agradecer a assistência, a colaboração, o apoio dado pelo José Raimundo de Canudos. Você está vendo aí na foto, ele presta serviços lá no Parque Estadual e também adquiri, aquela cachaçinha boa, a cachaça de Murici, aquela que tem o rótulo com aquela frase do general lá de Canudos. É tempo de Murici, cada um cuida de si. E eu trouxe um litro de cachaça aí, a cachaça boa. Também comprei uma caneca lá, Lembrança de Canudos, e adquiri esta beldade aqui, ó. Esse livro aqui, vocês estão vendo aí, de Carla Valéria. Esse livro extraordinário. O Sertão Virou Mar. E eu já dei uma lidazinha um pouco no livro, né? Um livro bem escrito, bem material muito bom. E também já fiz lá um abraço aí a Carla Valéria, que é lá de Feira de Santana. Mas ela tem um canal no YouTube que é Contar para Rir ou Chorar. Contar para Rir ou Chorar, vocês estão vendo aí o canal. E neste canal ela tem vários vídeos das viagens que ela faz, todas elas ligadas à história, à cultura, muitas mesmo ligadas ao Nordeste. Ela tem desde a Grota do Angico, que ela visitou, até o Arraial de Canudos, até o Parque Estadual de Canudos, até toda a história. Ela conta, inclusive aqui neste livro, no livro O Sertão Virou Mar, de Carla Valéria, pela editora Vernace. E eu já inclusive me inscrevi no canal dela. Recomendo a vocês que estão aqui assistindo a esse canal, dê um pulo lá, se inscrevam lá no canal da Carla Valéria, se por acaso, evidentemente, vocês quiserem se inteirar sobre a nossa cultura, a nossa história, porque é um canal, assim, convidativo para quem quer conhecer um pouco mais da nossa história, né? E eu adquiri esse livro graças ao Raimundo, né? Raimundo lá de Canudos, José Raimundo lá de Canudos, que é o funcionário lá do Parque Estadual de Canudos, que nos recebeu muito bem. E a quem eu agradeço, um abraço aí, Raimundo. E vamos então, minha gente, ao que eu queria, ao tema principal deste vídeo hoje, que é o Parque Estadual de Canudos. Olha, eu sempre estive lá no Parque Estadual de Canudos, já levei alunos de Poço Verde, na época em que as ruínas estavam, a água baixou tanto que as ruínas apareciam. Já levei inclusive 2 vezes alunos de Heliópolis também, alunos de Poço Verde. Inclusive fui lá com o professor Heraldo, que deu uma aula lá ao ar livre para todo mundo. E estive lá outras vezes para fotografias, para fazer reportagens e tudo. E quando a UNEB pegou aquela área toda que transformou no parque, eu achei uma ideia extraordinária. Porque ali é um local que nos traz boas recordações, não do ponto de vista sobre as mortes que lá estiveram, mas que nos traz boas recordações para mostrar a força, a resistência, a querência de viver do nosso nordestino. Mas também nos traz o lado podre, o lado horrível
de como essa república nasceu, de como ela veio, de como ela foi parida. Porque a república foi em 1889 e 1897 ela já estava, nada mais, nada menos, matando mais de 28 mil pessoas. E quando você chega ali no Vale da Morte, que ali você, se você escavar ali, você só vai encontrar ossadas de soldados. A gente fala assim, soldados, como se fossem eles todos ligados ao exército, que naquela época não era assim. Eram homens contratados, escravos, né, trabalhadores de roças e tudo, que eram mal treinados. E o objetivo deles era apontar e matar. Né, e muitos deles, inclusive, receberam promessas de casa, moradia e tal, salário pro resto da vida, aquela coisa toda. Tem um morro no Rio de Janeiro que foi liberado para esse povo que esperava lá essas indenizações que nunca ocorreram. Muitos ficaram a ver navios. Então é a República que enganou muita gente, primeiro dizendo para a gente que nós estaríamos num paraíso. Vocês estão vendo aí até hoje, o paraíso em que estamos. Vocês sentem vergonha, eu mesmo. Essa semana, eu lendo sobre essa questão do golpe, da tentativa de assassinar o presidente, o vice e o ministro do Supremo, e não importa quem seja, se é do lado A, do lado B, o episódio mostra como é vergonhoso para a gente a república em que vivemos. Não é só a república da tentativa de golpe, é a república da corrupção, a república que não está nem aí para o povo brasileiro, a república que não está nem aí para essa gente que luta todos os dias para sobreviver a este país. Parece que o nosso principal inimigo não é a fome, a miséria, a corrupção, é o próprio Estado. Porque todos que entram no Estado protegem-se, usurpando o próprio Estado. E a república que prometeram para a gente, até hoje eu estou esperando. Até hoje eu estou esperando. Tivemos momentos assim, que começaram muito bem, depois aí cai novamente no comum. Né? Tivemos poucos momentos na história da nossa república que a gente pode se orgulhar. A gente pode se orgulhar, por exemplo, daquele instante em que Getúlio Vargas lutou pelas leis trabalhistas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente vergonha do governo Vargas ser uma ditadura. A gente sente orgulho, por exemplo, do Juscelino Kubitschek, que iniciou aquela maravilha que é Brasília. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sente vergonha da corrupção. Aproveitaram ali muita coisa, roubaram muito o nosso país naquela ocasião. A gente sente orgulho, por exemplo, do momento em que Lula, ao chegar ao poder, fez a maior divisão de rendas que esse país já viu, mas ao mesmo tempo, novamente, a corrupção enfraquece o país. E agora, nós colocamos um sujeito que não seria, em lugar nenhum do mundo, eleito presidente. Mas a nossa raiva, o nosso ódio da política e dos políticos foi tão grande que acabamos colocando lá um Bolsonaro no poder. E o que é que ele faz? Não vou aqui nem relatar a lista de besteiras, de comportamentos idiotas e selvagens que este homem fez. Então aí até hoje. Se fosse eu ou você, a gente já estava na cadeia. Mas não, o cara foi presidente da República, eu não sei o que, foi deputado, aquela coisa toda, todo mundo tem que ser considerado inocente até que se prove em contrário. Mas aquele cara que roubou aquela galinha do vizinho não teve a mesma sorte. Está na cadeia até hoje. Está lá sofrendo. Mas os grandes, infelizmente, a nossa justiça
só funciona para os grandes, não funciona para os pequenos, infelizmente. Então, esta república começou matando 28 a 30 mil pessoas lá em Canudos. E esse cenário que você está vendo aí, tem muito sangue. Tem muito sangue aí nesse solo. Nós levantamos o drone a partir do alto da favela e percebemos, demos uma geral no parque, mas uma coisa eu percebi, logo de cara. Nós temos 2 novos museus aí. Nós temos o Museu dos Saberes de Canudos, né? E temos o Museu da Avó Isabel. 2 novos museus ali dentro, que não tinham quando eu estive lá. Tem agora. Então, você está vendo que tem alguma coisa surgindo de novo para fazer com que o museu, para fazer com que o parque, cada vez mais ganhar novos atrativos. Entretanto, vocês podem ver aí nas imagens, estão vendo aí nas imagens, até as placas, gente, de sinalização estão quase todas apagadas. Aquela exposição que tinha no início ali, com aqueles acrílicos enormes, com desenhos sobre a Guerra de Canudos, temática de Canudos, sobre a questão do sertanejo, a seca, etc, etc. Estão desaparecendo. E não estão sendo repostos. Então hoje, eu percebi que está faltando dinheiro para investir em Canudos. E Canudos está esperando que essa grana, pouca coisa, gente, para manter o parque em pé, para manter o parque sendo uma atração para os turistas, porque aquilo não pode ser silenciado. O mundo, o Brasil, tem que toda hora ficar sabendo o que foi a nossa república do início, que logo de cara, porque um homem lá que veio do Ceará ousou desafiar aquilo que estava posto, 28 a 30 mil pessoas morreram naquele solo. E isso não pode ser esquecido. Aquele parque tem que continuar. Então, eu não entendo porque não falta dinheiro para muita coisa na Bahia, mas está faltando dinheiro para as universidades, inclusive para investimento nesses setores, em parques e em museus. Aquilo ali foi uma boa ideia, ela não pode morrer. Está faltando investimentos básicos, não precisa nada de extraordinário. Investimentos assim que preservem a ideia inicial do parque e, claro, que ele vá crescendo com novos museus, com novas temáticas, sempre em torno, lógico, daquilo que revitalize toda essa história da Guerra de Canudos de 1897. Porque os sertões de Euclides da Cunha, por si só, todo mundo pode dizer, não, os sertões de Euclides da Cunha, por si só, já se justificaria. Não, um livro só não justifica. Tem que ter mais livros, tem que ter mais publicações sobre o assunto, a gente tem que debater até a exaustão para evitar que isso se repita. Para evitar que algum maluco doido resolva assumir a presidência da República e resolver detonar 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Para evitar que algum presidente da República assuma a presidência da República e bata na mesa e diga quem manda aqui sou eu. Para evitar que um maluco como esse assuma a presidência da República e resolva tirar recursos da educação, da saúde, dos investimentos em questões sociais e resolva trazer para si, praticando a corrupção em escala. Então, a gente precisa se lembrar disso.
E o museu, principalmente o museu desse, da imensidão que é. O Cocorobó estava cheio, aquela igreja de Canudos, na verdade a terceira igreja de Canudos, a que foi construída antes da barragem, ela aparece sempre, e desta feita não está aparecendo. Está coberta pelas águas da barragem de Cocorobó. Mas é isso. Então, esse vídeo é para mostrar para vocês como a coisa está. E eu fiquei assim um pouco triste, né? Que eu pensei que com os 2 novos museus existentes, haveria um investimento maciço para se manter o que tinha. E hoje, infelizmente, andando pelas trilhas do Parque Nacional de Canudos, a gente está vendo que muita coisa se perdeu, se deteriorou e não foram estas coisas recuperadas, infelizmente. É isso, meus amigos, minhas amigas. Um abraço a todos. Espero que vocês gostem do vídeo, espalhem por aí, nos ajudem a divulgar o que existe aí nesse Nordestão nosso de cada dia. Um abraço a todos, dê um like no vídeo, se inscreva no canal se não está inscrito e até uma outra oportunidade.